Essa é uma série de 5 vídeos sobre a saliva, onde você aprenderá a composição da saliva, suas múltiplas funções, os genes da saliva e sua relação com a síndrome de Sjögren. Mas para começar, vamos aprender nesse vídeo como a saliva é formada. Mas antes, você sabe o que é a saliva? A saliva é um fluido multifuncional que está em contato constante com as superfícies da cavidade bucal. A quantidade de saliva secretada na nossa boca é chamada de fluxo salivar. Esse fluxo é variável e controlado pelo sistema nervoso simpático e parasimpático, além de alguns hormônios. A produção diária de saliva é de meio litro a 1,5 litro. Contudo, esse fluxo de saliva constante na cavidade bucal pode variar, já que a produção de saliva é influenciada por alguns fatores, como o sono, pois quando dormimos, o fluxo salivar sofre uma diminuição. Além disso, sua secreção pode ocorrer de forma estimulada, quando o volume produzido é aumentado por estímulos químicos ou mecânicos, como a mastigação, mas também pode ocorrer de forma não estimulada, sendo secretada continuamente. E o que compõe a saliva? A saliva possui componentes orgânicos e inorgânicos, mas o seu principal componente é a água, que representa 99% de sua composição. Além disso, vários fatores compõem a saliva, como anticorpos, fatores de crescimento, células epiteliais descamadas e micro-organismos. Esse tema será mais aprofundado nos próximos vídeos, mas agora que você já sabe os componentes gerais da saliva, vamos entender um pouco de suas funções? Entre as diversas funções podemos citar autolimpeza da cavidade bucal, auxílio na digestão, deglutição e gustação, lubrificação, antimicrobiana, cicatrizante e neutralização dos ácidos bucais. Isso mostra a sua grande importância na cavidade bucal, por isso agora vamos entender de onde a saliva vem. A saliva é produzida por estruturas chamadas glândulas salivares que ficam na região da face. Sendo divididas em 2 partes, 3 pares de glândulas salivares maiores, parótida, submandibular e sublingual. E em glândulas salivares menores, que são pequenas, numerosas e estão espalhadas pela cavidade bucal, presentes, por exemplo, no lábio e na bochecha. Assim, os 2 tipos de glândulas possuem estruturas chamadas de estroma e parênquima. Essa é uma representação gráfica da organização das células e tecidos que formam o parênquima e o estroma. Vamos conhecer melhor essas estruturas? O estroma é a parte que envolve o parênquima, dando suporte a ele e dividindo-o em lóbulos nas glândulas salivares maiores, sendo composto de tecido conjuntivo. Você já sabe que a saliva é praticamente água, mas já pensou de onde vem essa água? O estroma tem papel nisso, pois ele é repleto de vasos sanguíneos, que é por onde chega o suprimento de água para a formação da saliva. É também no sangue que circulam os nutrientes que ajudam a manter a glândula funcionando, além dos anticorpos que mencionamos antes. E você imagina como as glândulas sabem quando devem liberar sua secreção? Essa informação chega por nervos, que também estão no estroma. Eles irão controlar o fluxo salivar, assim como controlam outras funções do organismo. Em resumo, o estroma auxilia o funcionamento do parênquima. O parênquima é a parte onde ficam as células que trabalham na produção da saliva e no transporte da saliva para que ela chegue à boca. É formado por 3 estruturas principais: as unidades secretoras terminais, o sistema de ductos e as células mioepiteliais. O parênquima pode ser comparado a uma mangueira de jardim que conta com a ajuda de um reservatório de água e torneira. Vamos entender melhor? As células que fabricam a saliva formam as unidades secretoras terminais e são os reservatórios de água. Quem transporta a saliva até a boca são outras células que, unidas, formam um sistema de ductos. Esse sistema funciona semelhante a uma mangueira, mas para sair água é preciso abrir a torneira, certo? No parênquima, temos células chamadas de mioepiteliais que têm a função de uma torneira, ajudando a liberar a saliva para os ductos. E o jardim seria a nossa cavidade bucal, onde a saliva é liberada.
E agora vamos entender um pouco melhor sobre essas unidades secretoras. Elas são formadas por dois tipos de células diferentes e podem produzir saliva com composição diferente, mais líquida ou mais pegajosa. As unidades secretoras são formadas por ácinos e túbulos. Os ácinos são as unidades secretoras da saliva mais líquida e os túbulos da saliva mais pegajosa. Vamos conhecer melhor essas células? Os ácinos são o conjunto de células serosas, com núcleos redondos, formato piramidal e são mais coradas. Já os túbulos são o conjunto de células mucosas, que quando estão ativas, têm o núcleo mais achatado e deslocado para o polo basal, pois o muco ocupa o espaço da célula. Assim como as células serosas, os túbulos também apresentam formato piramidal. O sistema de ductos é outra estrutura das glândulas e tem como principal função modificar a saliva primária e conduzi-la à cavidade bucal. Os ductos são contínuos com a luz das terminações secretoras e desembocam na cavidade oral, formando o sistema de ductos, que são formados por células unidas e divididos em 3 grupos que apresentam características diferentes. Os ductos intercalares são os menores, aqueles contínuos com a luz da unidade secretora, ou seja, é a primeira porção do sistema de ductos a receber a saliva. São formados por tecido epitelial de revestimento simples cúbico, possui células com núcleo redondo e centralizado, lembrando um pêssego. O ducto estriado é contínuo aos ductos intercalares. São formados por tecido epitelial simples colunar. Já no polo basal dessas células, há prolongamentos e dobras, a característica que dá nome a esse ducto. E por fim, nesse sistema de ductos, há os excretores. Esses são os maiores, formados pela junção de vários ductos estriados e se abrem na cavidade oral. Inicialmente, são formados por tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado cilíndrico, mas no caminho até a boca, tornam-se revestidos por um tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso. Normalmente, ele é contornado por grande quantidade de tecido conjuntivo. Mas agora que você já conhece as estruturas responsáveis por formar e transportar a saliva, vamos ver o caminho que ela percorre até a cavidade bucal? A saliva é inicialmente produzida e secretada pelas unidades secretoras. Depois, essa saliva é transportada pelo sistema de ductos. A água presente na saliva vem do plasma sanguíneo e é incorporada após atravessar canais proteicos chamados aquaporinas. Ocorre a saída de potássio e entrada de cloro, o que propicia a entrada de sódio. Os anticorpos do plasmócitos do estroma também são incorporados na saliva. Após ser conduzida pelos ductos, a saliva atinge a cavidade bucal, onde, ao se juntar às células descamadas e micro-organismos, torna-se total. Vamos ver as glândulas no microscópio e, assim, conhecer melhor todas as estruturas citadas? A parótida tem predomínio de ácinos, assim tem secreção serosa. A sublingual tem predomínio de túbulos, então tem secreção mucosa. Já a submandibular tem uma secreção mista. E as glândulas salivares menores, a maioria tem secreção mucosa, com exceção das glândulas menores localizadas na língua, chamadas glândulas de von Ebner, com secreção serosa. Existem algumas condições que podem afetar as aquaporinas, assim interferindo no suprimento de água da saliva. Além disso, patologias como a diabetes podem causar alteração em uma membrana que separa o estroma e o parênquima, modificando a dinâmica da passagem de componentes da saliva. Há também a síndrome de Sjögren, que interfere nas glândulas salivares e será abordada no último vídeo da série. Alterações em genes que produzem proteínas importantes para o funcionamento das células secretoras também podem levar à alteração no funcionamento dessas células e, por consequência, afetar a formação da saliva. Muito obrigado pela atenção e não deixe de conferir os próximos vídeos.